Bom, pessoal, agora nós vamos partir então para a nossa segunda aula de revisão. Nós vamos conversar então brevemente, bem brevemente, sobre a história e trajetória da biomedicina, já que vocês já fizeram aquele trabalhinho. Então, de certa forma, nós já trabalhamos em cima desse tema e nós vamos também revisar as entidades biomédicas, que, para quem não lembra, são os conselhos, as associações e os sindicatos. Pessoal, vamos fazer um breve resuminho então da história da biomedicina? Lembra então que a gente tinha esse cronograma com diferentes datas. Eu apresentei para vocês um texto resumindo os principais acontecimentos vinculados a essas datas que estão então intimamente relacionados à história e trajetória da biomedicina. Tá? Aqui eu apresento para vocês um resuminho bem básico, então, do que eu gostaria que vocês tivessem feito e que muitos de fato fizeram, né? Só que como eu não tenho como devolver para vocês esse material para vocês estudarem, eu resolvi então fazer esse resuminho aqui para vocês. Pessoal, tudo começou, a nossa história da biomedicina começou em 1950, quando o professor Leal Prado, em uma reunião da Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, que aconteceu em Curitiba, ele então lançou, né, as primeiras ideias básicas que deveriam orientar os cursos de graduação e pós-graduação em ciências biomédicas. Até então, a biomedicina não era chamada de biomedicina, ela era chamada de ciências biomédicas, tá? Em dezembro do mesmo ano, o professor Leal Prado, que pertencia à Escola Paulista de Medicina, que hoje atualmente é conhecida como Unifesp, também se reuniu com alguns outros apoiadores da causa, que então pertenciam ao Instituto Butantan, à escola, à Universidade de São Paulo, entre outras instituições. A ideia inicial do curso de biomedicina, até então chamado de ciências biomédicas, seria então a formação de profissionais para trabalhar na área de educação básica do ensino superior, certo? Ou seja, ministrar disciplinas básicas para o ensino superior dos cursos de medicina e odontologia, e também para que esses profissionais pudessem atuar em pesquisa básica em áreas associadas. Havia, então, um certo desfalque de professores da área básica de ciências básicas desse curso, e o objetivo inicial do pessoal que estava envolvido, então, na criação deste curso seria, então, preencher essas lacunas no que diz respeito à formação de professores da área básica de saúde, principalmente para a medicina e para a odontologia, tá bom? Aí, pessoal, então, em 1966, cerca de 16 anos depois, houve então a implementação, depois de uma série de reuniões, uma série de estruturações, elaboração de grade curricular e etc., houve então a implantação do primeiro curso de biomedicina na Escola Paulista de Medicina, que hoje, como eu disse para vocês, é a Unifesp. Tá bom? Pessoal, entre 1977 e 1979, muitas coisas aconteceram. Anteriormente a essa data, como vocês podem imaginar, formaram-se então algumas turmas, né, de alunos egressos dos primeiros cursos de biomedicina, e eles foram sim rapidamente absorvidos no mercado de trabalho, para cumprir então as funções iniciais para as quais o curso tinha sido criado. No entanto, percebeu-se que esses profissionais, eles apresentavam uma capacidade técnica, uma capacidade intelectual, além daquilo que havia sido somente o inicialmente proposto. Então, esses profissionais começaram a pleitear novas áreas de atuação. E aos poucos, então, nós chegamos então à questão do biomédico estar ali trabalhando nas análises clínicas. E houve um grande problema associado a isso, porque até então era o médico quem fazia as análises clínicas, portanto não era interessante para essa categoria, né, que outras categorias pudessem fazer a mesma
a mesma atividade, né? Era um médico que fazia as análises clínico-laboratoriais e, posteriormente, os farmacêuticos. Então, não havia como eles alegavam na época espaço para que os biomédicos ocupassem essa posição, mas percebeu-se ao mesmo tempo que esses profissionais eram capacitados o suficiente, possuíam habilidades técnicas e competências e habilidades que iam muito além de só atuar como professores da área básica, embora que essas funções tenham sido exercidas até hoje com sucesso. Então, o que aconteceu mais ou menos na época de 77 a 79? Primeiro que houve a regulamentação legal da profissão do biomédico, né? E estabeleceu-se, então, uma categoria forte e coesa junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar algumas limitações que vinham sendo impostas à categoria no que diz respeito, por exemplo, a uma normativa, a uma lei que dizia que somente poderiam atuar na área de análises clínicas aqueles profissionais portadores do diploma de ciências biomédicas, ciências biológicas, modalidade médica, até julho de 1983. Depois, esses profissionais eles estariam vetados de exercer as atividades clínico-laboratoriais. Então, essa luta, ela começou, então, a se desenvolver e ganhar cada vez mais força. E os profissionais que estavam à frente dessa luta, eles buscavam, então, o direito de exercer as atividades clínico-laboratoriais, uma vez que estavam aptos, tinham habilidade técnica e tinham competência para isso, né? Então, essa categoria forte e coesa começou, então, a lutar juridicamente, né, juridicamente por esse direito, tá bom? Em 1982, houve finalmente o desmembramento das categorias de biólogo e biomédico, porque até então essas categorias elas eram únicas, elas eram uma única categoria, ou seja, o biólogo e o biomédico pertenciam ali à mesma categoria e as leis se aplicavam aos dois cursos. Então, o biomédico, a biomedicina não existia como um curso único, né? Ela existia, mas ela ainda estava ali muito grudada, muito vinculada à biologia. Então, em 82, houve o desmembramento desses cursos, né? E autorizou-se também a criação dos conselhos regionais e federais específicos para cada profissão, o que já foi um grande passo. Em 1983, embora esse grupo de profissionais biomédicos estivessem bem fortes e coesos em busca do direito de realizar as análises clínico-laboratoriais, infelizmente houve uma lei que disse que somente iam realizar as análises clínico-laboratoriais os portadores do diploma de ciências biomédicas, de ciências biológicas, modalidade médica, daquele ano, bem como aqueles que tinham, então, obtido o diploma até a data de 83. Ou seja, resumindo, o que essa lei disse? Não, os biomédicos não irão fazer as análises clínico-laboratoriais conforme eles vêm lutando. Somente irão fazer os diplomados neste ano, né? E aqueles que obtiveram, então, o diploma anterior a essa data de 83. Os demais, não. Só que a luta continuou. Os biomédicos continuaram lutando junto ao Congresso, obtendo cada vez mais apoio, até que, por volta de 85, 86, foi assegurada definitivamente o direito do profissional biomédico em exercer as análises clínico-laboratoriais. Então, pessoal, só depois aí de 35, 36 anos é que nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje, vamos dizer assim. Fomos ganhando progressivamente mais força, mas atingimos realmente o ponto, né, em que muitos de vocês se interessam, que são as análises clínicas, cerca de 36 anos depois. Então, realmente foi uma história bastante árdua, uma luta bem intensa, né?
E em 1989 nós temos então a criação do Conselho Federal de Biomedicina, lembrando que lá em 82 foi autorizado, né, a criação por conta do desmembramento das categorias, mas firmando mesmo a criação em 1989 do Conselho Federal de Biomedicina e dos Conselhos Regionais da primeira, segunda, terceira e quarta região. Tá bom? Pessoal, nós vamos entrar agora numa outra parte do nosso estudo, né, que também tem bastante a ver com o que nós estávamos falando, com a história, com a trajetória, com a implementação do curso, com a criação dos conselhos, que seriam as entidades biomédicas, né? As entidades biomédicas, que são os conselhos federal de biomedicina e regionais, as associações e os sindicatos, têm papéis muito importantes para o profissional biomédico, uma vez que eles vão regulamentar, orientar, fiscalizar, fornecer ferramentas para que o biomédico mantenha sempre atualizado na sua área e também vão dar um respaldo ali jurídico, né? Em relação à atuação do profissional no mercado, a questão do salário, a questão da carga horária, que seria mais essa questão do sindicato, tá? Vamos olhar então uma por uma dessas entidades biomédicas. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tanto os sindicatos quanto os conselhos, seja federal, regional e as associações científicas, elas têm os mesmos anseios, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos de todos os profissionais biomédicos, que é fornecer condições ideais para o trabalho do biomédico. Condições ideais para o trabalho, o piso salarial adequado, que as horas extras sejam pagas da forma como devem, garantir os adicionais noturnos, garantir aí o direito do trabalhador à insalubridade, garantir que o profissional possa se atualizar, se reciclar, regulamentar, fiscalizar e orientar a atividade do profissional. Tudo isso, então, são anseios e objetivos dos profissionais biomédicos. E, então, são, então, responsabilidade de diferentes entidades biomédicas, tá? Os conselhos, normalmente, eles absorvem biomédicos para trabalhar juntamente a eles através de concursos, né? Existem diversos tipos de trabalhadores nos conselhos federais e regionais, que não são somente biomédicos, nós já vimos em outras aulas que existem profissionais da área administrativa, da área de contabilidade, de marketing, etc., né? E das associações científicas, especificamente, são prestadores de serviços ou proprietários de empresas, de análises clínicas, de diagnóstico médico, que dedicam aí parte do seu tempo para representar as categorias e a mesma coisa para os sindicatos, né? No caso de defender, no que diz respeito a defender e auxiliar os profissionais, principalmente em relação aos direitos trabalhistas, tá bom? É importante a gente entender o que são as entidades biomédicas, para que servem cada uma delas, principalmente porque em algum momento da nossa profissão, da nossa atividade profissional, nós precisamos então saber qual órgão procurar, de acordo com as nossas necessidades. Existe aí uma série de críticas contra o Conselho Federal, o Conselho Regional de Biomedicina, mas muitas dessas críticas elas não são pertinentes aos conselhos regionais. Elas seriam pertinentes, por exemplo, ao sindicato da categoria. Então, existe ainda muita confusão em relação a isso. Por isso é importante a gente conhecer. Pessoal, a função do Conselho Federal de Biomedicina e também do Conselho Regional de Biomedicina é zelar pelo profissional responsável, garantindo seus direitos e punir, quando necessários, os abusos e irregularidades cometidas no exercício da profissão, em defesa da coletividade. Então, toda vez que eu falo em Conselho Federal e em Conselho Regional, eu quero que vocês guardem 3 palavras, que é regulamentar, orientar e fiscalizar. Então, guardem a sigla ROF, regulamentar, orientar e fiscalizar os profissionais
que trabalham na área de biomedicina. Quando ele diz aqui, garantindo seus direitos, nós estamos falando de direitos associados ao exercício da profissão, tá bom? Problemas trabalhistas, mais relacionados aí à remuneração e etc., eles são recorridos, sugere-se que se recorra primeiramente aos sindicatos da categoria, tá? Então, quando a gente fala em conselhos federal e regional, nós estamos falando em regulamentar as nossas atividades, fiscalizar, ou seja, ver se aquele profissional que trabalha em imagem realmente ele possui a habilitação em imagem, faz parte da fiscalização do conselho e também orientar, não é mesmo? Então, regulamentar, orientar e fiscalizar. Essas são as 3 palavras que a gente deve lembrar, tá bom? Lembre-se sempre disso. Bom, os conselhos regionais, né, eles devem cumprir rigorosamente tudo aquilo que é determinado por lei, né, e resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, já que hierarquicamente ele é inferior, né, fiscalizando também e orientando o profissional biomédico. Não é que ele seja inferior em termos de importância, mas em termos de hierarquia mesmo, né? Então, os profissionais primeiro recorrem aos conselhos regionais e, em última instância, aos conselhos federais, tá? Atualmente, nós temos, pessoal, 6 conselhos regionais de biomedicina, ou seja, o país ele é dividido aí em 6 jurisdições, que é como nós chamamos. Existe então o primeiro CRBM, o CRBM da primeira região, CRBM1, que envolve aí os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, que foi inclusive aí que surgiu, né, deu-se início aí à primeira ideia, né, do curso de biomedicina, justamente aí pelo professor Leal da Escola Paulista de Medicina. O CRBM2 envolve aí alguns estados do Nordeste, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. O CRBM3 é aquele que então envolve Minas Gerais, mas também o Mato Grosso, Goiás, Tocantins e a Minas Gerais, como eu já havia falado para vocês. Temos o CRBM4, que é aí a região norte do país, onde tem os Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. E também o CRBM5, o CRBM da 5ª região, onde eu tenho Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tínhamos também o Paraná, mas recentemente o Paraná ele se desmembrou, criando um CRBM próprio, tá bom? É importante vocês lembrarem que essa divisão é no intuito de facilitar mesmo o atendimento ao profissional, porque vocês imaginam aí num país de dimensões continentais ter somente o Conselho Federal. Não ia rolar, né? Eu queria lembrar a vocês, houve uma dúvida na época dessa aula, se um profissional biomédico ele pode estar inscrito em 2 CRBM, se ele trabalhar em diferentes estados. Inclusive, apareceu um caso nas nossas entrevistas. E sim, é possível, existe um profissional lá que tem inscrição nos 2 CRBMs, que trabalha em Minas e em São Paulo. Bom, partindo aí para as associações, né? Quais são os principais papéis das associações? O que eu quero que vocês lembrem? Reciclar e atualizar. O que quer dizer reciclar? Lembra daquele, não sei se vocês já têm carteira de motorista, acredito que alguns sim. Quando a gente tira a carteira de motorista, passa um ano, a gente passa alguns anos e nós precisamos fazer aí um cursinho de reciclagem para atualizar os nossos conhecimentos. Então, as associações, elas têm por obrigação, né, elas têm por função oferecer ferramentas de atualização do profissional biomédico. Através do quê? Através de palestras, cursos, simpósios, congressos e outras atividades, tendo como objetivo, então, a atualização do profissional.
né, diante de uma sociedade que exige cada vez mais qualidade, especialização, excelência e competência. Quanto mais vocês tiverem, melhor, né? Existem alguns cursos que são gratuitos, existem outros congressos que são pagos, aí depende, né? Aí nós temos um exemplo aí para vocês da Associação Brasileira de Biomedicina, que sempre está promovendo congressos, cursos e etc. Tá bom, pessoal? Agora, por fim, nós vamos falar das atribuições dos sindicatos. Quando eu falar em sindicatos, lembre-se de direitos trabalhistas, tá? Então, ele vai assumir a atribuição específica de verificar a jornada ideal de trabalho, tá? Do profissional. O piso salarial, os acordos anuais, fazendo prevalecer todos os direitos trabalhistas que estão aí previstos pela CLT. O que é importante a gente saber? A escolha primeira, quando nós estamos falando em questões trabalhistas, são os sindicatos. Eles estão aptos a resolver as questões trabalhistas. Isso não quer dizer, por exemplo, que os conselhos regionais, eles também não sejam responsáveis por fiscalizar, né, os profissionais, fiscalizar aí as instituições com o objetivo de verificar se essas instituições, se esses profissionais estão tendo boas condições de trabalho, se estão ganhando a insalubridade. Tudo isso também é feito pelos conselhos regionais, tá? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem que existem questões específicas que são aí mais que são atribuídas a entidades específicas. Então, quando a gente fala em Conselho Federal e Regional, lembre-se daquela sigla ROF, que é regulamentar, orientar e fiscalizar, né, os profissionais e a atuação desses profissionais na biomedicina. Quando eu falar em associações, lembre-se de atualizar, reciclar os conhecimentos numa sociedade que exige cada vez mais dos profissionais. E quando eu falar em sindicatos, lembrem-se também que eles estão diretamente relacionados aos direitos trabalhistas, a questão do piso salarial e etc. Porém, todos os órgãos estão intimamente relacionados, buscando os mesmos anseios, os mesmos objetivos de todos os profissionais. Tá? Resumindo, pessoal, é importante a gente conhecer cada uma dessas entidades e os profissionais devem participar das atividades dos conselhos, associações e sindicatos, tá? Porque só assim a gente pode se tornar, então, uma categoria mais unida, mais coesa e promover, então, o crescimento da nossa classe. Muito obrigado e lembre-se sempre de estudar a aula completa.